eu vou colocar, assim, de maneira geral, o que é esse curso. Primeiro, se você é principiante, não sabe o que é exposição, não sabe o que é um diafragma, não sabe o que é... Enfim, não faça esse curso, porque você vai gastar dinheiro à toa, entende? Então, aqui é uma questão de ser objetivo e direto. Esse curso é um curso para pessoas que já operam as câmeras digitais, já operaram filme e tudo, e melhorarem, aperfeiçoarem essa arte, essa tecnologia que a cinematografia moderna tem. Então, eu dou esse curso já há 10 anos numa universidade americana. No momento, estou em Santa Mônica, Califórnia, e eu ensino numa universidade americana. E passo 6 meses aqui, passo 6 meses no Brasil. Então, quando nós montamos agora a escola de cinema e começamos cursos online, eu fiz a parte teórica do curso maior nosso presencial e adaptei para esse sistema online. Então, esse curso ele tem um objetivo de não só dar a parte tecnológica, mas também falar da parte artística. Agora, eu quero deixar claro, é muito difícil você ensinar talento ou desenvolvimento artístico em cinematografia. Nós vamos procurar fazer isso no momento que eu dou uma história da cinematografia, que é uma história do desenvolvimento da tecnologia, porque isso vem com o desenvolvimento das câmeras, mas, ao mesmo tempo, a cada momento que alguma coisa foi avançada. Entende? A gente começa no nascimento da fotografia, mas começa no movimento da câmera cinematográfica, com os irmãos Lumière, essa história toda. Mas logo depois vem os avanços, né? Os primeiros longa-metragens, entende? A escola soviética, o nascimento da nação, que é o nascimento do cinema americano, ainda mudo. Mas não vou ficar passando filme disso, não é nada. É o conhecimento disso. Depois vem o cinema falado e os momentos, entende? A televisão, 1950. É importantíssimo conhecer um pouco da televisão, porque ela ainda é a mãe da cinematografia digital. Tem muitas coisas hoje que a gente lê ali, não sabe o que é, REC 709. Todos vocês, volta e meia, vêem um 709 por aí. Importantíssimo saber o que é isso. Porque as câmeras digitais vêm das câmeras de televisão e hoje estão sendo desenvolvidas com uma outra percepção. E isso que a gente vai lidar muito nesse curso. É a diferença de broadcasting, da imagem da televisão, para uma coisa que se chama cinematografia digital. A cinematografia digital é uma coisa muito maior e muito mais complexa e muito mais generosa para o diretor de fotografia, para a produção, para os diretores, do que a simples captura de uma imagem que, na maior parte das vezes, está seteada para isso que se chama REC 709, que é um negócio maravilhoso para a televisão. Nós temos que sair disso e passar para outra coisa. Então, esse curso aí, você vem falando da história, o nascimento da televisão, aí vem a cor, o cinema ainda no fotoquímico, né? Vem a invenção das lentes anamórficas, o que é o anamórfico, não é o cinemascope, né? As câmeras Panavision e tal. Aí vem o nascimento das câmeras digitais, que tem poucos anos, até 12 anos no máximo, talvez 20 anos, Pedro. Mas aí a gente vai ver como é que funciona. E o seteamento das câmeras e a qualificação das câmeras digitais são pontos que eu toco e vou avançando. Agora, eu estou fazendo uma coisa, eu tenho feito nesses cursos aqui, uma coisa que eu acho que interessa a todos, diretores de fotografia, diretoras,
que é a inserção das pessoas no mercado, ou então na melhoria das suas carreiras, na sua apresentação, que é o rolo de demonstração, o famoso demo reel. Hoje em dia, tanto o currículo vitae como o rolo de demonstração são dois elementos muito importantes, até o seu website, a apresentação disso, porque é a sua imagem, a imagem do seu talento para o mercado. Então, o que eu queria fazer, porque a gente fala em 2 horas de aula, mas sempre tem aquela conversinha depois, então a gente vai... É o seguinte, os diretores de fotografia, não sei quantos alunos vão estar na classe agora, mas nós temos 12 aulas, eu quero usar pelo menos 15 minutos dessas 2 horas para que os diretores de fotografia, cada um apresente o seu rolo. E o que a gente vai fazer? A gente vai comentar sobre como fazer um rolo do diretor de fotografia, tá? E como, enfim, sobre o rolo, e especificamente sobre o rolo daquela pessoa. Entende? Hoje em dia é muito importante, quando um artista faz alguma coisa, nós somos artistas, nós também somos tecnólogos de uma outra forma, que nós critiquemos num bom sentido, não é falar mal, nem ficar jogando rosa, ai, que bonitinho, não, esse rolo está maravilhoso. Não, vamos ser objetivos, dizer, um rolo de diretor de fotografia precisa ter esse elemento aqui, você precisa mostrar que você sabe fotografar exterior dia, exterior noite, exterior dia, exterior noite, visual effect, enfim, vamos falar sobre os rolos de diretor de fotografia, o que é importante, o currículo, como é que você escreve o teu CV, é isso, o que é importante para que um produtor saiba, e evidentemente, depois que ele sabe do teu currículo, do teu IMDb, ele vai querer ver teu rolo. Hoje em dia, não existe diretor de fotografia sem rolo, a não ser que você já seja muito conhecido na praça, então você não precisa de rolo nenhum, as pessoas vão te chamando. Mas para nós iniciarmos, é muito importante isso. Então, eu quero dedicar um pouquinho desse momento da aula para expor alguns rolos de diretor de fotografia, quem quiser, e a gente falar nisso. Eu tenho feito também uma coisa que é até eu estou aperfeiçoando, que é, inclusive, pedir com um diretor de fotografia ou uma diretora que tenha um pouquinho de proeficiência em usar o DaVinci Resolve, que é colocar o rolo dessa pessoa. E a gente põe o DaVinci Resolve online e eu começo a ensinar como é que você dá uns toques de correção importantes. Por exemplo, o preto e o branco. Controle da unidade de contraste, para você criar um rolo super limpo, entende? Super coisa. Então, eu acho que eu vou dar mais 5 minutos, porque as pessoas vão aparecendo, e aí eu vou colocar a ementa do curso aqui, eu vou compartilhar a ementa do curso, e nós vamos, aula por aula, para vocês irem sabendo do que eu vou falar, aquilo e tudo. Agora, eu vou repetir para vocês. Por favor, abram câmeras, falem com a gente, tá? Eu falo para caramba, entende? Às vezes não deixo ninguém falar. Mas, por favor, levanta a mão ou abre a imagem, porque é muito importante também saber dos alunos. Às vezes, os alunos emitem, Afonso, eu acho que seria importante falar disso. Você vai falar nisso? Eu queria saber sobre isso. Você vai falar nisso? Mas, evidentemente, esse meio é um meio anônimo, não é anônimo, mas é anônimo, digamos, visualmente. Vocês estão me vendo, vocês estão vendo os outros colegas, mas é importante a gente saber de onde as pessoas estão também. A gente sabe pelos nomes, porque vocês se inscreveram, tem gente do Brasil inteiro. Inclusive, eu não sei se está aqui, não, tá, o Alexandre Francisco já está aí.
É um colega nosso, já é aluno nosso, que está em Lisboa. Você está aí, Alexandre? Estou aqui, sim, Afonso. E aí, querido, tudo bom? Que Está bom tudo tranquilo. que você possa ter vindo. Sim, mesmo assim eu estou atrasado, estou aqui num táxi, por isso é que eu estava com a máscara. Isso é genial da internet, que o cara É pode estar verdade, onde não é? quiser e você liga. Muito bom Uma isso. maravilha mesmo. Nós tivemos agora no começo da pandemia um aluno, é fantástico, é um diretor de fotografia, e ele é um cara muito aplicado. E ele não queria perder aula, mas ele estava no lugar lá na Serra, essa coisa da pandemia, as pessoas foram para lugar. Mas ele pegava o carro e o celular dele na casa não pegava. Aí ele dirigia, ia para um lugar lá e punha o celular no carro e ficava dentro do carro. E é interessante porque ele ficava com aquela moldura do volante, entendeu? Primeiro ninguém entendia o que, que era, onde é O que que é o que estava carro a passar? Certo. caiu. Mas isso é muito bom. Então, peraí, É, eu vou pegar o online do curso, tá aqui, depois eu vou tentar compartilhar isso com vocês. Daqui a uns 2 minutos a gente fala sobre isso. Só fala sobre isso em 1 minuto ou 2. Alguém quer se apresentar ou falar? O Henrique Mourão entrou aí, está ajeitando a câmera. Daniel, Nando. Bom, vocês querem ouvir, não querem falar. Muito bom. Tem bastante gente, eu acho que nós temos umas 20 pessoas. Então, eu vou estar dando só um tempinho. De novo, eu acho que eu vou levar uns 15 minutos, ou meia hora, falando, mas eu vou pedir perdão a vocês, mas aqui são 9h05, 2, às 3 da tarde do Brasil. Vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que sair para uma outra reunião. Então, qualquer dúvida que vocês tenham no curso, o encontro é para isso, viu, gente? Então, façam perguntas. Me dá só um minutinho, eu vou ligar essa história. Aqui vai. Outra coisa importante, vocês me disserem se vocês tiveram alguma dificuldade. Eu vejo que não, porque tem bastante gente na plataforma Teams. Todo mundo diz, e por que vocês não usam o Zoom no história? O Zoom é excelente realmente para uma reunião só. Mas quando você tem uma escola ou quando você tem um curso mais avançado, o Teams é uma plataforma muito melhor. O nosso diretor técnico, César Moraes, que está aí, que está sempre apoiando as pessoas a entrarem ou gravando, ou qualquer problema de plataforma, está aí o Cezão. O Teams, foi ele que descobriu, ele fez uma pesquisa sobre as plataformas e mostrou que o Teams era a melhor plataforma educacional, é um Teams especial. Ele tem, por exemplo, escaninhos que o professor pode deixar os materiais, os PDFs dos PowerPoints e tudo, e depois ele tem a possibilidade dos alunos criarem suas pastas e irem colocando os materiais que querem ser vistos ou querem ser compartilhados pelos outros colegas, enfim, e tem todo um sistema de presença, e tudo. É uma escola. Nós temos várias salas, nesse momento, daqui a uma semana, quando começar o curso, vai ter um curso sobre introdução ao DaVinci Resolve, com o Paulo de Andrade, acontece na mesma hora, é como se você sair de uma sala e entrar em outra, entende? A gente tem secretaria, tem isso, tem aquilo. Bom, a conversa está boa, mas eu vou começar, então, a compartilhar essa história aqui, que eu... Peraí. Ih, não estou vendo. O que vocês estão vendo? Desculpe. Você compartilhou a tela do A time. gente... Ela...
Eu compartilhei a tela do time, né, César? É. Então, peraí, porque a outra tela está aberta aqui. Então, deixa eu ver aqui de novo. Compartilhar, deixa eu ver se eu acerto dessa. Ah, eu acho que está aqui. Ué? Agora sim. Sim, mas agora quem não está vendo sou eu não estou vendo. Deixa eu sair de uma outra sala. Ah, agora eu estou vendo. Então, vocês estão vendo meu cursor se mover? Sim. Beleza. Então, essa primeira aula, aqui eu tenho as 12 aulas programadas, né? Então, evidentemente, cada aula dessa tem 2 horas, e como eu disse, às vezes a gente fica mais numa conversinha de coisas que ainda estão pendentes e tudo. Então, a primeira aula é assim, eu acho que talvez seja seja a coisa mais importante, que é a definição do que é cinematografia num campo mais avançado, de você abrir as coisas, de estudar qual é a parte dela que é arte, qual é a parte dela que é estética, porque a cinematografia é uma arte que tem uma coisa embutida muito importante, é que você não faz nada em cinematografia sem ter um conhecimento tecnológico que vai ao paralelo do teu artístico. Então, você pode... Eu, por exemplo, eu tive uma formação como pintor, eu fiz belas artes, mas só o meu gosto, só o meu conhecimento não é o suficiente para eu projetar, eu captar e controlar uma imagem e pôr ela na tela. Eu tenho que se conhecer do meu instrumento de trabalho, que é a câmera. Hoje em dia não é só mais a câmera. Na época digital, você tem que saber também um pouco de pós-produção, porque metade ou tanto da tua imagem é processada depois, não é? Na pós-produção, na colorização, onde você pode melhorar a tua imagem, você pode dar um look e tal. Então, aí é o estudo da cinematografia e assim, o workflow da cinematografia. Então, definições e tudo. Aí tem uma coisa muito importante, assim, como analisar. A gente vai repetir isso várias vezes. Por exemplo, quando você vê um filme, você é um espectador, você é um leigo, todos nós, inclusive, que somos, já trabalhamos em cinema também, quando você vê um filme pela primeira vez, vem aquele impacto em você. Ah, adorei essa cinematografia, adorei isso. Estou falando de cinematografia, não estou falando do filme. Ah, é bonito, é lindo, gostei, não gostei. Isso aí é uma forma sintética de você ver um filme. E isso tem uma escola de psicologia alemã chamada Gestalt, que estudou isso. Porque se você imagina, um filme tem 1.200 cortes. Quando você diz que você gostou de uma coisa, mas a coisa foi fracionada em 1.200 partes, alguma coisa funcionou no teu cérebro. Então, todo mundo tem uma gestalt quando vê um filme. Às vezes, quando olha um carro, quando vê um quadro, você tem uma gestalt. A gente tem que estudar isso, tem que entender isso. Isso é muito sério para cinema e para cinematografia, porque a tua fotografia, você não é um fotógrafo de estilo. Você está tirando muitas fotografias, no sentido de muitos takes, num filme inteiro. Um longa-metragem tem de 800 a 1.200 cortes hoje, numa boa. Bom, agora, se você é um profissional, você tem que saber analisar o que é aquilo, o que você gostou e por que você gostou. Então, aí eu introduzo uma coisa que é importantíssima, da análise, que eu chamo elementos de cinematografia. São 13, 14 elementos que a gente tem que saber, entendeu? A gente tem que saber isso e como verificar, entende? Em cada imagem, assim, desde um filme que você viu, vi 1917, qual é o elemento predominante, qual é o elemento que liga 1917, o filme inteiro? É um movimento, que o cara
sai correndo, é mandado para ir falar para um batalhão, dar um recado que vai haver um desastre militar. É ele em movimento. Eles desenharam bem o filme. A fotografia ganhou o Oscar, não só por causa disso, mas por 1000 coisas, porque o cara é um grande fotógrafo. Mas esse fotógrafo, ele sabe dos elementos de fotografia, ele sabe, quando ele abre câmera, ele sabe criticar o que ele está vendo. E, portanto, ele sabe melhorar na hora, com a retroalimentação do próprio saber dele, do próprio ver dele. Então, nós vamos ter que exercitarmos os elementos de cinematografia. Esses elementos também, eles então nos remetem na história do cinema a filmes que são relacionados com esses elementos de cinematografia. Por exemplo, o filme noir é uma coisa que muita gente gosta, o preto e branco, o drama e tal. Da onde vem o noir? O noir vem do expressionismo alemão, ele vai para onde? Aonde que na história do cinema isso passou? Nós vamos ver isso. Então, por exemplo, tem o noir moderno, que começa com Blade Runner, o antigo Blade Runner, vem com Seven, não é, do David Fincher. Vamos lá ver rapidamente de que se trata, onde que está isso que nós estamos falando. Nós vamos ver, o curso vai ser meio assim. Essa primeira aula é fundamental, porque essa primeira aula vai mostrar para a gente, entende? Por que eu estou falando certas coisas que você tem que dominar, entende, tecnicamente. Por exemplo, quando você abre uma imagem, que você vê uma coisa, você diz, essa imagem está boa. Por que essa imagem está boa ou está ruim? Por exemplo, uma imagem sem contraste, as pessoas não gostam. Se você não souber pôr um ponto preto ali, um ponto branco, saber criar no teu quadro, opa, esse troço está subexposto, ou não tem contraste. Contraste é um dos elementos de drama, de expressão dramáticos dentro da cinematografia mais importante. Como é que a gente consegue contraste? Vamos ver. Entende? A terminologia do contraste, entender o contraste. Então, aí vem. Então, essa forma, entende? A primeira aula é sobre isso, saber ver o teu quadro e ver o que está dentro do quadro, como é que a câmera está se mexendo, enquadramento, é isso, é aquilo. Muito bem. Segunda aula, luz. Evidentemente, não vamos fazer nenhum aprofundamento científico do que é a luz, mas é importantíssimo que nós saibamos a luz como matéria. E a luz é uma coisa linda, não preciso dizer a todas vocês, senão vocês não estariam aqui nesse encontro. Mas, enfim, você saber que um fóton tem uma massa, ele bate numa coisa, ele vira outra coisa, a importância de como é que você muda a qualidade da luz. Como é que você faz uma luz difusa? Como é que você faz isso? E por quê? Quando você começa a entender por quê que a luz tem uma coisa de quantidade, que é o fóton, e tem uma coisa de qualidade, que é a cor, como é que se dá isso? Porque hoje em dia uma câmera digital 2D, ela só captura duas coisas. A quantidade da luz, do raio de luz, e a cor do raio de luz, que é o pixel. Vamos entender o que é isso. Então, você tem, para saber o que é pixel, você tem que saber o que é a luz. Então, vamos dar uma passada para saber isso de uma forma básica. Você tem que ter uma básica, você olhar uma coisa, você saber por que aquela estatuazinha está brilhando, por que esse vidro está deixando passar a luz, por que essa parede está criando uma luz difusa no meu rosto, enfim, tudo isso. Outra coisa, terceiro, visão humana. A gente começa disso. Isso é assim, você acorda, começa a ver. A gente tem que saber que a visão humana é uma coisa maravilhosa, muito potente, muito poderosa. Tem um poder de resolução brutal, de você ver detalhes maravilhosos. Você tem um poder de você ver num deserto, você poder ver, distinguir contraste de um objeto, entende? Só com a luz das coisas. E você tem que entender também que as câmeras com as quais você
dar um instrumento da tua pintura, de você criar o teu plano, isso é muito importante. Então, está aqui a visão humana em relação à visão das máquinas, que no caso aqui são nossas câmeras, né? Depois, geometria da iluminação. Uma coisa é a luz, outra coisa é a iluminação. Então, quando você tem mais experiência, você vai ver que existem fórmulas de iluminação. Então, eu tenho isso tudo, aliás, para dizer a vocês, cada um desses pontos tem um PowerPoint, vocês não precisam anotar nada, são muito gráficos os PowerPoints, com muitos exemplos, com links e com tudo, e depois esses PowerPoints são disponibilizados numa pasta que você pode pegar para você, como as aulas também são gravadas, e se você perder, você pode voltar lá. Então, a geometria da iluminação é isso, entende? Existe uma técnica chamada iluminação do contraeixo, lateral do contraeixo. Às vezes eu tenho que falar em inglês, porque as coisas, enfim, muita coisa são em inglês. Então, isso aí é uma coisa, é uma guia para você entender como é que você entra num set ou numa locação, como é que você consegue construir aquela cena visualmente. Como é que você consegue criar contraste simplesmente porque você sabe o que eu estou falando. Vou tomar uma aguinha aqui, perdão. Outra coisa, quando você põe a luz, ou a luz existente, não é? Ou a practical lighting, a luz prática, ou a luz disponível, luz available light, disponível, você tem que saber expor aquilo. Então, essa história da exposição, que todo mundo que já pegou em câmera aí sabe, que tem macetes e tal, você também tem que saber. Para saber isso, você tem que saber o que é latitude, o que é dynamic range, faixa dinâmica. Isso a gente vai começar nas primeiras aulas, você vai ter isso, porque a gente tem que criar uma terminologia e todo mundo tem que saber essas coisas todas, porque na medida que o curso vai avançando, você vai ver a relação da máquina com aquilo que a gente está falando. Né? Então, depois tem, evidentemente, um PowerPoint, uma aula sobre cor e os espaços de cor. O espaço de cor da visão humana, o que você vê, o que o REC 709 vê, que é o sistema de controle da televisão, mas é o que a gente está trabalhando o tempo todo com o monitor 709, todo mundo. O que é REC 709? O que é isso? O que é REC 2020, que está agora aparecendo com as câmeras de 4K para cima? O que é o espaço de cor? E um negócio super avançado que já está sendo utilizado pela Netflix e pelo todo mundo de pós-produção, chamado ACES. A gente vai dar um voo rápido sobre isso, com demonstrações aqui do que se trata. Para isso, a gente tem que saber uma série de coisas antes sobre cor. Aí eu dou uma passagem sobre a história da cinematografia. A história da cinematografia, que é o avanço das câmeras, como é que se conseguiu gravar e depois projetar, e o avanço disso, e os momentos históricos sobre isso. Pô, os irmãos Lumière, o que eles faziam, como é que eles faziam, a câmera bacana, a câmera projetor. Depois a evolução das câmeras, a criação da ARRI, a criação da Panavision, as lentes anamórficas, a chegada do som no cinema, a chegada depois da cor, a chegada da televisão, que gera a criação das câmeras digitais mais tarde, 20 anos atrás, a influência das coisas de televisão que estão até hoje na cinematografia digital. O nosso curso é sobre cinematografia digital. Cinematografia digital é uma coisa muito diferente de cinematografia para televisão. E hoje, quando você abre câmera,
e você não sabe o que é cinematografia avançada, você está fazendo cinematografia para televisão. Nada de errado disso. Ao contrário, eu acho televisão uma coisa importantíssima, e hoje muita coisa nossa vai parar na televisão ou vai parar no streaming, e a gente tem que saber esse workflow tudo e a importância disso tudo. Então, o desenvolvimento histórico é muito importante até a gente chegar hoje nas câmeras plenópticas, no light field, que são coisas que vão aparecer na geração de vocês, que já existem. Aí, uma leva passada no processo fotoquímico. O que é o processo fotoquímico? O negativo, como a gente chama. Ah, mas, Beato, cara, ninguém mais usa filme. Mas não usa filme, mas você tem que saber o que o filme vê, porque a cinematografia digital está baseado na maravilha que era o filme. E até hoje, gente, as câmeras digitais estão avançando com uma velocidade incrível. Eu ouso dizer que estão vendo como filme, mas não são filme. A cinematografia analógica, que é a cinematografia fotoquímica ou com filme, tem ensinamentos que até hoje vão chegando a todos nós. E é importante a gente saber disso. Então, eu passo aí rapidamente, mostrando o processo, a criação da curva característica, que é uma coisa fundamental para todo diretor de fotografia sério que quer avançar, tem que saber. E, claro, desculpa, as câmeras digitais. Câmera digital é um animal complicado. Todo mundo diz, pô, que maravilha, câmera digital, você liga ali, vai saindo e faz. Não, você faz. Agora, você fazer 1.200 planos, você fotografar um longa-metragem, um curta-metragem, um documentário, e saber fazer certo, você tem que conhecer o bicho por dentro. Então, aí a gente vai ver, você vê aí que tem 4 horas dessa história, a gente analisando ali dentro do animal, para ver como é que aquilo entra, a luz analógica, como é que se transforma em digital, quais são as coisas importantes dentro de uma câmera digital, e você vê que depois ainda tem outra aula que se chama qualificação ou qualificando as câmeras digitais. Porque, por exemplo, vocês têm câmeras digitais e blá, 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 blá. Quem opera com menos experiência, talvez saiba o que é 420, 422, 444. Isso é fundamental. Porque se você acha que qualquer câmera faz qualquer coisa, você está enganado. E outra coisa, certas câmeras, elas funcionam maravilhosamente bem na zona de conforto delas. Se você puser uma câmera errada, no projeto errado, perder um dia de filmagem, você perder uma noite, você perder um comercial, é um ponto muito ruim na tua reputação, na tua carreira, tá? Então, é bom que nós saibamos qualificar com aquilo que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente precisa, por exemplo, em Visual Effects, você precisa de um certo tipo de câmera. Se você quer fazer fotografia stop motion ou slow motion, você tem que ter outro tipo de câmera. Enfim, você tem que saber como é que escolher a câmera. Tanto para alugar como para comprar, você tem que saber onde você está pondo o teu dinheiro, o que você está pedindo para a produção conseguir. Muito importante isso. Depois, workflows digitais. Workflow digital é um negócio importantíssimo também. No sentido que hoje a cinematografia começa lá atrás na preparação, no desenho da escolha da câmera, porque você vai pedir à produção, ó, eu quero fazer isso, eu tenho que ter esse workflow, a gente tem que ter essa câmera. E aí, cuidado, porque as pessoas estão fazendo coisas incríveis, começa a filmar e faz um proxy, vai lá para a tua casa, monta tudo no teu computador, fica trabalhando com um codec de super compressão, depois começa a querer corrigir cor com aquilo e você vai ter uma imagem horrorosa no final. E aí você chega no YouTube ou na internet e você vê coisas extraordinárias. Por quê?
Porque a turma que sabe mexer no workflow digital propriamente. Você construir, entrar nesse workflow digital e saber fazer um print daquilo que você precisa. No final, a gente tem um papo filosófico de carreira, entendeu? E eu acho que eu tenho uma carreira privilegiada. Eu trabalhei com muitos diretores internacionais, vocês devem saber, se não procura meu currículo. Então, eu tenho muitas recomendações, entende? O que é, como é que você chega, como é que você se apresenta, quais são os problemas com a carreira, a reputação, isso, aquilo, enfim, tem um papo aí. Cinematografia e design é uma coisa que eu estou escrevendo, tem um livro sobre isso. É uma reflexão minha de carreira, de depois de 50 e tantos anos. O que é isso? Como é que a gente tem que ver essa função do diretor ou da diretora de fotografia, ou a tua posição no filme, na posição do projeto? Né? Quem é você? Entendeu? A tua identidade, o teu avatar ali dentro. Né? Enfim. E aí, essa história do Demo Reel, eu pus ali, mas eu estava conversando com o pessoal no começo, muito antes que vocês entrassem, que o meu querer aqui nessas 24 horas é que em cada dia nós possamos, um de vocês, apresentar o seu Demo Reel. O que é o Demo Reel? É aquele filmezinho de 1 minuto, 2, mostrando a sua identidade, o talento visual que você tem. Aí a gente vai conversar sobre como fazer um demo reel. O que um produtor, um diretor quer ver num demo reel? Né? O que você põe ali no YouTube? Entende? Você repete? Como é que é essa história? Como é que você apresenta isso? Então, existem discussões sobre isso. Então, nós vamos discutir sobre como montar um demo reel para que tenha um apelo, não é, visual para as outras pessoas, como corrigi-lo. Né? Então, chegando ao ponto, entende que nós vamos nos conhecer mais e tal, e a gente já saiba de uma série de coisas, a gente pode até pôr um demo reel na plataforma Resolve e mostrar às pessoas que saibam ou não saibam como coisas essenciais que tem em cada plano. Por exemplo, descobrir o ponto preto, o nível negro mais profundo possível, um ponto, e o ponto branco, puxar a imagem. Como é que você trabalha o demo reel a partir do teu original, a partir de uma coisa que você não tem o original, que é a maior parte dos casos? Como é que você constrói um demo reel daí para frente, a importância de você ter os originais, que geralmente são em log, são filmados em RAW. Aliás, isso é uma discussão muito importante, o que é o RAW, o que é o log, por quê? Por que é essa história? Por que a televisão não usa isso? Aliás, usa, em alguns casos. Mas por que a cinematografia digital a gente faz assim? Entendeu? Então, enfim, são essas coisas todas. Eu estou ligar aqui, vou compartilhar, se eu conseguir, espera aí, se eu volto aqui. Não sei se Espera um você está me segundinho, ouvindo. deixa eu voltar. Opa, Tudo bom? Eu tenho bom, uma querido. dúvida sobre essa questão do demo reel, que na verdade eu sou documentarista e tem alguns projetos que eu assino a fotografia junto com outra pessoa, né? Aí Certo. eu acho que é muito relativo assim, conseguir saber quais imagens daquele projeto necessariamente vão dizer mais sobre mim ou que foi a identidade do outro fotógrafo. Como é que você recomenda assim eu lidar com isso assim? Porque na verdade isso acontece muito comigo. Eu entro em muitos projetos coletivos, né? E como é que eu faço para lidar com essa questão do direito, enfim? Tá bom, o negócio é o seguinte, para falar em direito, é uma coisa que todo mundo tem que saber. O Brasil não é um país em que se respeita os direitos. Nós não vamos falar nisso.
e você é uma coisa chamada direito a... Todo artista tem direito à imagem que ele produziu e foi publicado. Agora, você só tem direito à imagem para, digamos, se promover. No caso, você fez qualquer filme, um filme brasileiro, documentário brasileiro, você fez uma superprodução americana, você tem direito àquela imagem que foi tua e você pôr num demo reel. Claro que é o direito não comercial. Não é isso? Você não pode pegar o longa-metragem e dizer, não, o longa-metragem é meu direito, então eu vou exibir, vou ganhar dinheiro com longa-metragem. Pode fazer isso. Então, é o direito à imagem para se mostrar. Então, mas é muito boa a tua pergunta sobre o demo reel, porque é uma arte, entende? Mas existem teorias. Por exemplo, diretores, e hoje em dia muitos fotógrafos, muitos diretores de fotografia, são diretores também. Então, você tem que ter um demo reel diferente, entende? Porque são dois animais diferentes, entendeu? Porque você tem que colocar a possibilidade da construção dramatúrgica, mostrar uma sequência que você quer, você sabe dirigir ator, ou então uma cena que você captou como documentarista, que é espetacular, entendeu? Então, isso tudo nós discutimos, né? Agora, as imagens que você tem que colocar lá, por exemplo, num demo reel de um diretor de fotografia, você tem que ter elementos assim, você tem que ter um exterior dia, exterior noite, dusk, né? Quer dizer, lusco-fusco, hora mágica. Você tem que ter alguma coisa de visual effects, algumas vezes você vai ter que ter planos excepcionais. Mas aí dentro disso existe uma série de coisas que a gente só vai conseguir entender se a gente mostrar demo reels e a gente puxar e dizer, tem certas coisas, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você pode fazer o que você quiser, entende? Entendeu? Então, a discussão porque, entende? Olha só o que está acontecendo aqui conosco. Tem pessoas aqui de todos os lugares. Tem um colega nosso que está em Lisboa. Nós tivemos cursos aqui, tem gente da Índia, tem gente de Londres, são brasileiros que entram. O que é isso, cara? Isso daqui é a vida nova. A gente só vai se encontrar eletronicamente. Antigamente, no meu tempo, eu comecei minha carreira com uma conversinha de bar com o Rui Guerra. Foi uma oportunidade que, hoje, você não vai encontrar diretor nenhum ou produtor nenhum em mesa de bar, porque primeiro que os bares estão... E depois que São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer cidade é tão grande que você não vai encontrar ninguém. Não é isso? Hoje em dia, você encontra nas redes sociais, não é? E na eletrônica, entende? Na internet. Então, tudo isso tem uma correlação. Agora, você vai aceitar de que você só vai ser visto através dessas mídias. Como é que você vai fazer? Você vai no bar ou vai bater numa produtora, quero mostrar meu demo reel. Fala, gente, não vem com essa, a gente não aceita esse tipo de coisa, entendeu? Mas tem uma série de formas, você sabe, os diretores de fotografia têm os seus YouTubes, têm suas web pages. Não é isso? Você tem que ter uma vitrine, digamos, de apresentar vocês. Né? Quer dizer, cada um de nós nos apresentarmos. Não é isso? Onde você põe tua história, você põe o teu CV, põe tudo isso. Tudo isso, isso aí é parte dessa conversa que nós vamos ter. Não é isso? Enfim, não sei se eu respondi, mas, enfim, isso vai ser parte do curso, de certa forma. Olha só, só desculpa te interferir, eu tenho uma outra dúvida. Até hoje, todos os projetos que eu fiz, eu nunca acabo ficando com nada do material bruto, né? Até porque os documentários, enfim, a gente roda muita coisa. Como é que você indicaria assim um caminho para eu também entender esse workflow do demo reel, sabe? Sim. Eu pedir às vezes para as produtoras o bruto, como é que funciona? Não é o bruto, é o original daquilo que você quer. Tá. Entende?
exemplo, você fotografa um filme, você termina o projeto, às vezes você está em outro projeto, você não vai participar da colorimetria, da correção de cor. Mas se você participar, desculpa, você vai ficar próximo do colorista ou da casa de finalização. Isso é uma coisa de amizade, falar, cara, esse plano eu adoro. Pô, me consegue esse pedaço aí do meu original. O cara vai copiar e te dar. Entende? Agora, isso é uma disciplina, porque o que acontece? Quando o filme foi feito, você pegou o documentário, pô, legal, você vai pegar onde? Você vai pegar no YouTube, vai botar no teu... Quando uma coisa chega no YouTube, ela chega com o maior grau de compressão que existe, que é o H264. Por quê? Que é um troço que pode tocar na... É lindo o H264 quando vem de um bom original, entendeu? Agora, se você pegar esse H264, esse material já super comprimido e querer botar no teu rolo e querer corrigir cor com isso, você vai se danar. Porque as máquinas de correção de cor tem tantas tintas, tem coisas maravilhosas, mas se você fizer uma mão pesada ali na correção de cor, você vai criar artefatos, você vai criar ruído. Você sabe disso, todos vocês já devem ter tentado fazer coisa e bate com os burros na água. Mas por quê? Porque você não teve um approach, você não teve um entendimento do que é o workflow digital. Entendeu? Isso é uma disciplina, eu não estou dizendo, eu mesmo não tenho coisas originais que eu fiz. Muita minha carreira veio de filme, então meus originais são legais, entende? Quando chegaram no... Agora, a pessoa que está no digital tem que começar a ter uma disciplina de conseguir acesso aos seus originais, entende? Para quê? Para construir seus rolos, e seus rolos sejam super bem colorizados, entende? E trabalhados, porque é daí que você trabalha bem uma coisa, é do original. E não de uma coisa que já é uma cópia, que está aí batendo na internet com super compressão, não é isso? Vocês sabem disso, quer dizer, isso aí a gente vai se aprofundar, mas enfim. Olha só, gente, em 10 minutos eu vou ter que sair, então o momento é agora de alguém que tem alguma coisa a perguntar, por favor. Oi, eu sou o Guilherme. Oi, tá ouvindo? Sim, Guilherme, mas se você abrir a câmera, tudo bem, mas tudo bem, pode perguntar. Tá me vendo? Estamos te vendo. Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Eu trabalho já com audiovisual há 8 anos, só que eu trabalho mais com internet, com institucional para empresas, e geralmente o meu trabalho não tem um orçamento tão grande. Então, sendo bem sincero, sem o menor falsa modéstia, eu me orgulho muito do que eu fiz assim, até hoje. Não Claro. tem muita coisa para mostrar. E aí, eu sou do Rio. E eu estou vendo aqui no site que vocês também têm o curso de cinematografia avançada, que é presencial em abril, né? E eu queria saber como que é a parte mesmo de produção de portfólio, se tem uma parte que a gente tem a oportunidade de criar temas e de fotografar temas que sejam interessantes para a gente. Bom, então, o que está acontecendo agora? Se você for no nosso site, na primeira página, você vai ver mesmo que nós estamos nessa parte de exercícios práticos do curso presencial, que começou em março, mas que, por causa da pandemia, só agora que nós começamos a nos reunir com muito cuidado nos estúdios. Você vê lá que tem... A gente está seguindo os protocolos de segurança do sindicato, com todo cuidado de higienização. Tem gente, não fica próximo, não sei o quê, vamos almoçar, vamos, mas aí põe cadeira afastadas. Claro que em cinema você se aproxima das pessoas, mas com cuidado e com álcool. Enfim, nós estamos fazendo a parte prática. Então, se você vai no site, vocês podem todos assistirem às filmagens, porque a gente televisiona, a gente abre no Teams, entende, uma projeção, você vê não só a cena sendo construída, a iluminação sendo construída, mas nós temos um monitor muito grande, que ele é enquadrado também, e você vê o que a câmera está vendo. Ou seja, você vê o quadro.
A gente está aperfeiçoando até isso, botar em 2 canais, ver num cantinho um quadro e você vê a filmagem. Até o César está aperfeiçoando isso. Mas, enfim, para te responder, ali você pode... Entende? Aqui nós temos 6 diretores de fotografia, são 3 mulheres e 3 homens que estão criando coisas para os seus portfólios. Entende? E isso foi o seguinte, isso porque o nosso curso presencial é 96 horas, 48 teórica, 48 prática. Esse ano nós tivemos que fazer tudo dividir em 6 projetos, porque nós temos, eu acho que nós temos 60 alunos, então a gente não quer ter mais de 20 pessoas, então são equipes de 12 pessoas, dividido por 5, estamos fazendo nos fins de semana, para as pessoas não terem... Mas, enfim, num curso mais extensivo, a gente pode fazer exercícios, pequenos exercícios, específicos, entendeu? Criar escuro, entende? Low contrast, low key cinematography, entende? Fazer high key, retratos, isso e aquilo, entendeu? Então, por exemplo, esses estudantes todos que estão lá, os filmes que eles participaram, a imagem é deles, entende? Se você for roteirista, diretor, fotógrafo, assistente de câmera, ele pode pegar aquela imagem e botar no rolo dele, porque é verdade isso. Você pode ser até da produção e você pode pôr no teu rolo, porque se você está nos créditos daquilo, aquela imagem te pertence, porque cinema é isso. Você não faz sozinho. E a gente, inclusive, está ensinando isso. Nós não estamos fazendo assim, gêniozinho. Você tem o filme, então você é diretor, você é fotógrafo, você edita. Olha que maravilha. Não, nós estamos treinando as pessoas a dizer, ó, filmagem é assim. Discute o roteiro, faz plano de filmagem, decupagem, visita a locação, reunião de produção, pre-light, entende? Pre-light, filmagem, edição, colorimetria. Que flow de um filme maior, quer dizer. Olha só, Guilherme, Oi. Bacana como você se apresentou e a tua modéstia, é importantíssimo a gente saber as pessoas, conhecer as pessoas. Mas você está trabalhando numa coisa que, evidentemente, com uma série de ferramentas que você já domina, e você já é um artista nisso. Aqui é se o teu querer é você que saber mais. Entendi. Porque como a minha trajetória é direção de fotografia de longa-metragem, e o longa-metragem é o animal mais complexo do cinema. Sim. É onde se gasta mais dinheiro por minuto. Então, eu tendo a falar sobre a coisa mais complexa, porque eu duvido entre vocês todos que tem alguém que não queira ir fotografar um longa-metragem aqui. Exatamente. Não é isso? Então, isso que era a minha paixão que se desenvolveu como criança, e todo mundo que pica aí o mosquitinho do cinema, um dia quer escrever, dirigir, fotografar, editar um longa-metragem. Então, você acha que seria válido fazer esse curso agora online e depois, eventualmente, no ano que vem, quando abrir novas turmas, fazer o curso, a parte mais prática? Você acha que é válido? Não, olha, você não vai poder separar uma coisa da outra. Uhum. O curso presencial nosso, no ano que vem, ele é dividido em 2 coisas. Introdução à direção de fotografia. Não é isso? É o Cleumo que dá. Ele é um instrutor genial, com muito tarimba, ele já ensinou a AIC, em tudo quanto é lugar, é um amigão nosso. E ele é um monitor. Ele vai dar o curso de introdução, e ele e o Paulinho Plin, que é um diretor de iluminação da TV Globo, que já é agora diretor de fotografia, eles vão dar o curso básico de direção de fotografia e iluminação. E eu vou dar, eu acho que 48 horas é a repetição. Eu vou repetir essa parte teórica, mas aí eu vou dar a prática.
no estúdio, com tudo direitinho, entendeu? Então, se você preferir, faz lá o presencial em março, se você estiver no Rio de Janeiro, né? Se a pandemia também deixar a gente trabalhar, porque pode melhorar, pode piorar. Entendi. Assim, então, a parte teórica não é a mesma, de um para o outro. Né? Então, a parte teórica vai ser a mesma. Evidentemente que cada vez que você dá um curso, e eu estou ensinando há 10 anos aqui nos Estados Unidos e no Brasil, o que acontece? Você vai desenvolvendo. Por exemplo, agora há pouco tempo, um assistente meu americano resolveu um problema genial. Eu tenho uma câmera aqui que eu abro, eu injeto ela no Resolve e eu vou ensinar como é que você analisa a exposição de uma câmera digital dentro do Waveform Monitor, entende? Que é o fotômetro moderno. Entendi. Afonso, teu som caiu. Obrigado, César. Não sei o que aconteceu, mas, enfim, a gente vai abrir câmera, injetar no Resolve, e você vai ver, e eu vou apontando as áreas, e você vai vendo, ou então põe uma cena e começa a analisar o que é aquela cena e onde que são as zonas importantes de exposição dentro do Waveform. Galera, entendi, muito obrigado. Obrigado vocês, a presença de todos vocês. Eu ainda tenho 2 minutinhos para uma pergunta, mas eu vou ter que sair correndo, gente. Afonso? Diga, querido. Aqui é o Luiz, né? Boa tarde. Ô, Luiz. Pergunta rápida. Você vai recomendar filmes para a gente assistir? Claro. Que vão contribuir para esse período aqui, antes de começar, você vai passar alguma coisa? Pretende Não, passar? eu não vou passar filme, porque filme tem 2 horas. Aí, se eu passar filme, eu não estou mostrando nada. Não, eu estou falando você reivindicar para a gente aproveitar. Boa pergunta, Luiz. É o seguinte, eu classifico que vocês, para analisarem uma imagem cinematográfica, você tem que saber sobre 14 elementos de cinematografia. São 14 elementos que estão dentro de uma imagem cinematográfica. Entende? A cada elemento desse, eu aponto um filme cujo elemento esse é o elemento predominante. Por exemplo, se eu falar no noir moderno, né? Porque tem o noir preto e branco, vem do expressionismo alemão, aí depois tem filmes geniais, Os Inocentes, enfim, uma série de filmes, não é, que são noir preto e branco. Agora, existe um noir moderno, colorido, Blade Runner, não é isso? Os 7 Pecados Capitais, Seven, que é um filme importantíssimo você conhecer, porque a cinematografia moderna é baseada nisso, de você ver nas penumbras, entende? Você vê a parte mais escura, entende? Buscar as coisas, entende? Então vem o Blade Runner e o Seven. Aí eu vou ao seguinte, eu abro o filme aqui no sistema que eu tenho e eu vou a pontos importantes daquele filme, entendeu? E falo com vocês, ou então aponto o filme para vocês verem, terem perguntas sobre isso ou aquilo. Entendeu? Eu tenho um sistema aqui de você para ver o filme rapidamente ou chegar num ponto em que você tem sobre aquilo. Então, tem coisas sobre contraste, tem coisas sobre iluminação, tem coisas sobre movimento, tem filmes, enfim. Vou sim, quer dizer, para te responder, vou apontar para isso, tá? Perfeito. Gente, olha só. Eu vou ter que me despedir, e às vezes, a maior parte das vezes eu continuo nessas coisas, mas vocês me perdoem, eu tenho um compromisso profissional que eu não posso deixar de fazer. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só escrever em contato lá no site, contato@abcinecursos.org.br, e faz uma pergunta, ou faz através, enfim, vocês têm forma de me fazer uma pergunta e eu respondo, tá?